Olá pessoal, bom dia. Continuando os nossos vídeos, hoje eu vou fazer um vídeo de um assunto um pouquinho diferente, que é sobre sangramento nasal, que tem muito a ver, obviamente, com as pessoas que fazem cirurgia do nariz, mas não só sobre essas pessoas, né? Se você se interessa por esse tipo de vídeo, compartilhe os nossos vídeos, dê um like, toca o sininho e principalmente se inscreva na nossa página, tá bom? Bom, o sangramento nasal, ou como no meio médico nós conhecemos, como epistaxe, pode ter várias causas. Mas a gente, assim, de uma forma didática, divide o sangramento nasal em aqueles que acontecem nas pessoas jovens, nas crianças, nas pessoas jovens, e aquele que acontecem mais frequentemente nos idosos. O sangramento do jovem, principalmente o sangramento de criança, a grande maioria das vezes é um sangramento venoso. O que é um sangramento venoso? O sangramento venoso é aquele que acontece quando existe um rompimento de uma veia. E vocês não sabem, ou pelo menos a maioria de vocês não sabem, mas a pressão venosa é uma pressão baixa. Quando você tem um sangramento venoso, que é na verdade a grande maioria dos sangramentos que a gente tem no nosso dia a dia por aí, quando você machuca, corta um dedo, etc., é um sangramento que ele escorre lentamente, porque dentro da veia você não tem uma pressão venosa alta. O sangue que está dentro da veia, ele tem um sistema pressórico mais baixo. Geralmente, nas crianças, esse sangramento acontece na região anterior do nariz, bem aqui no septo anterior, onde existe um plexo venoso, uma rede de veias, que nós chamamos plexo de Kirschel-Barro-Valsalva, enfim, é o nome do plexo venoso. E quais são as principais causas de sangramento nas crianças e nas pessoas jovens? A grande maioria das vezes primeiro, o ressecamento nasal. Isso acontece mais frequentemente no inverno, por causa quando o ar está seco, a umidade relativa do ar está seco, ou às vezes em períodos do verão, onde o ar está um calor muito intenso. Então isso pode fazer com que haja um ressecamento do nariz e, consequentemente, a pessoa pode ter a pele, a mucosa acaba rachando, então rompe uma pequena veia e acaba sangrando. Em crianças, em especial, acontece pela manipulação. É muito comum as crianças colocarem dentro do nariz, e se tiver uma unha um pouquinho maior, isso machuca o nariz e causa sangramento, muitas vezes quando as crianças estão dormindo. Não é raro você ver crianças que acordam de manhã sangrando, porque elas sentem coceira no nariz, elas enfiam o dedo, sem querer, obviamente, se machucar, acabam se machucando e produzindo sangramento. Então não é raro você ver crianças que acordam pela manhã com o nariz sangrando. Esse sangramento normalmente é um sangramento frustro que se resolve apenas comprimindo o nariz. A indicação é você pegar um pano, uma fralda, um papel higiênico mesmo e comprimir o nariz. Não é segurar, é comprimir. E segurar sem soltar por 15 minutos. 15 minutos, gente, é uma eternidade. Parece que não termina, mas se você ficar soltando, olhando, soltando, apertando, bom, aí não vai adiantar nada, você tem que segurar e apertar, e se você fizer isso, segurar por 15 minutos, 99% das vezes o sangramento para. Evite colocar a cabeça para trás, porque aí você vai começar a engolir sangue, e engolindo sangue, o sangue para o estômago, você passa mal, vomita, acha que está morrendo, quer dizer, não põe, muito menos deitar. Se você deitar também, o que vai acontecer é que você vai acabar aumentando o aporte sanguíneo para a cabeça e a tendência é sangrar mais o nariz. Então o sangramento... e quando que você indica fazer um tampão ou uma cauterização? Quando o nariz está sangrando, que já foi feito esse procedimento, né? E o nariz não parou de sangrar, bom, aí nesse caso lança-se mão então de uma cauterização ou mais costumeiramente de um tampão nasal, tá? Agora, o idoso é diferente. A grande maioria das vezes, pode acontecer que o idoso sangre na frente também, mas a grande maioria das vezes o idoso sangra por um aumento súbito da pressão arterial. E aí sim, a pressão arterial, o sistema pressórico dentro de uma artéria é muito maior. Pra você ter uma ideia, quando você corta uma artéria calibrosa, o sangue espirra até no teto às vezes. Então a pressão é muito maior. Então, se você tem um rompimento de uma artéria por uma crise hipertensiva, por exemplo, você vai ter um sangramento, esse é o mais comum no idoso, e é um sangramento mais posterior. É um sangramento muito mais importante, o paciente aí sangra bastante, acaba engolindo sangue.
Mas o que tem que ficar claro é o seguinte: isso, na verdade, acontece, a grande maioria das vezes, por uma crise hipertensiva. E o sangue só vai parar de sangrar, a hemorragia, o epistáxio só vai ceder se a pressão do paciente diminuir. Então, a coisa mais importante, quando um idoso tem uma crise hipertensiva e começa a ter um sangramento, é controlar a pressão. Se essa pressão não for controlada, você pode colocar tampão anterior, posterior, pode fazer o que você quiser, que vai continuar sangrando. Eu sempre dou o exemplo que é como se fosse um ladrão de caixa d'água. Se a boia da caixa d'água quebra, a água vai começar a encher, né, da caixa d'água, e se você não tiver um lugar de escape, que a gente chama de ladrão, o que vai acabar acontecendo é que vai inundar a tua casa, né? Então é importante não só ir lá alguém e tampar o ladrão da caixa d'água, você tem que arrumar a boia. É a mesma coisa com a pressão. Se você tem uma crise hipertensiva e essa crise hipertensiva é que está causando o sangramento nasal, o mais importante é o controle da pressão. Do contrário, qualquer procedimento que você faça vai ser uma coisa temporária, quer dizer, você vai colocar um tampão, vai parar o sangramento, depois você tira o tampão, volta a sangrar de novo, quer dizer, você precisa controlar a causa, que no caso é a crise hipertensiva. Tá ok?